Os séculos XI, XII e XIII foram o que se pode chamar o ápice da história humana. Sobretudo, no século XIII, a perfeita ordenação de tudo a Deus, a Cristo, se traduzia na ordenação de tudo à Igreja. Então, sobretudo no século XIII, mas já no século XII, já no século XI, o poder temporal se ordenava ao poder espiritual como devido, de um modo que nunca tinha havido na história humana. Mas, como já não há paraíso na Terra, e como temos de gemer pela Jerusalém Celeste, obviamente no bojo mesmo desse melhor momento da humanidade, havia coisas que iriam contrariá-la. Então, crescia como uma erva daninha, no bojo mesmo, no terreno mesmo do melhor momento da humanidade, crescia primeiro a revolta da carne contra o espírito e contra a santidade. E depois a revolta dos reinos, dos reis, que já haviam enriquecido bastante, a economia prosperava, e já não se queriam pôr sob a direção espiritual da Igreja. Então era preciso destruir a visão católica. A maçonaria, ela ganha força. Não é que não houvesse comunidades esotéricas, secretas ou discretas antes do século XVIII, mas no século XVIII estas ideias são propagadas por estas lojas maçônicas em contraposição de uma maneira muito mais consistente à visão católica. Vale lembrar que isto é uma luta que começa a ganhar corpo lá no século XIV, ou seja, 4 séculos antes, quando, com o fim dos Templários, no governo do rei de França, Filipe o Belo, quando realmente o poder político começa a voltar-se efetivamente na prática contra o poder espiritual, e surgem pensadores humanistas, ou seja, homens que começavam a pensar a política de maneira autônoma em relação à lei divina, à lei eterna, à lei da divina providência, da qual a Igreja na Terra é a custodiadora, pelo menos para nós católicos. Então, o que nós vemos com a Revolução Francesa é um momento de uma crueldade quase sem paralelo em termos numéricos em relação aos séculos todos anteriores a ela, e como toda revolução ela está condenada a ser autofágica, a revolução come os seus próprios filhos, e como não é um período de perenidade, de serenidade, ela tende a durar pouco. Então, nas cortes europeias acabou surgindo cada vez mais uma espécie de indiferentismo religioso, porque o que importava mais era sobretudo o Estado, a manutenção do Estado, a razão de Estado, a raison d'État, a expressão que foi tão usada por Richelieu e mais tarde também por Luís XIV, e que passou a predominar. O próprio Richelieu que eu mencionei entrou na Guerra dos 30 Anos do lado dos protestantes, porque atendia ao interesse nacional francês. Eles estavam cercados de terras dos Habsburgos, dos espanhóis, e encaravam isso como uma ameaça. Então, se a Espanha ganhasse a Guerra dos 30 Anos, seria uma ameaça para o território francês. Eles preferiam trair a Igreja Católica, né? Um cardeal da Igreja fazendo isso. Começa aí, com a prisão e morte de Bonifácio VIII, a decadência da Idade Média. Em que vai desembocar essa decadência? Em 1000 coisas. Numa volta ao paganismo, no neopaganismo humanista renascentista, numa volta despudorada aos pecados públicos da carne e uma crescente ambição dos reis que se tornam assim absolutistas. Isso se vê até na arquitetura. Antigamente, as igrejas góticas dominavam todo o cenário da urbe, né?
da comuna urbana medieval. Agora não. Os castelos começam a rivalizar com as igrejas. Então, o que nós temos é uma volta a um paganismo, é um neopaganismo, que sim, foi contrarrestado pelo Concílio de Trento e pela atividade dos jesuítas. Isso é verdade. Mas, por outro lado, havia a cisão, a fratura da cristandade pela mal chamada Reforma Luterana. É no âmbito mesmo dessas monarquias já semi-cristãs que brota o chamado liberalismo. Naturalismo, liberalismo, que não são, senão, outra forma de dizer non serviam. É o antigo não servirei. Pois bem, é difícil dizer a data exata da fundação da maçonaria, não é? É muito difícil dizer, há opiniões desencontradas e nem é meu papel aqui ser tão preciso historicamente. Mas o fato é que ela foi a grande impulsionadora do liberalismo. E assim como o anticristo é a contrafação de Cristo, assim também a maçonaria é a contrafação da igreja. É o exato oposto. Enquanto a igreja é a igreja do Deus que se fez homem, a maçonaria é a igreja do homem que se quer Deus, que se quer fazer Deus. Então, nós podemos dizer que a Revolução Francesa, e cada vez mais os estudos históricos têm demonstrado isso para nós, né? Quanto mais se estuda a Revolução Francesa, mais se vê a influência da maçonaria e das sociedades secretas em geral. Né? Existiam muitas, né? Só no ano de 1789, quando começa, né, o processo revolucionário, que vai se estender aí pelos próximos 10 anos na França, sem contar com o regime napoleônico, existiam 120 lojas maçônicas só em Paris. Quer dizer, realmente um número exorbitante para uma sociedade que tinha nascido há pouco tempo, né? Foi também a maçonaria o grande veículo das ideias liberais, né, e da filosofia iluminista de maneira geral. Os clubes de debates que foram tão importantes, né, a maior parte das discussões públicas, tanto durante o período da Assembleia Nacional, né, período dito mais moderado da Revolução Francesa, quanto no período da Convenção, né, onde houve o regime do terror, né, e as execuções em massa e a perseguição generalizada à igreja. Nesses dois períodos, os clubes de debates, eles funcionavam como os principais vetores da discussão, né? Eram eles que moviam a opinião pública, eram eles que, a grande maioria dos deputados mesmo que compunham a convenção, faziam parte desses clubes de debate, o clube dos jacobinos, o clube dos cordeliers, e nós percebemos que todas as opiniões que circulavam tinham sua origem, essa discussão tinha origem nas lojas maçônicas. Foi feito um estudo recentemente por parte de um historiador britânico chamado Jonathan Israel. Ele escreveu um livro chamado Iluminismo Radical, né, Radical Enlightenment, e ele mostra que a principal corrente, né, a que prevaleceu mesmo nas sociedades secretas, nas lojas maçônicas, etc., eram justamente as do iluminismo mais radical. Então, a maçonaria foi um vetor de ideias revolucionárias, de ideias radicais, desde o começo. Existiam, nesse período, várias escolas filosóficas com a ruína do sistema das universidades medievais, né? Cada vez mais o discurso aristotélico, tomista, caía perante a sociedade em descrédito, creio eu e muitos outros de maneira injusta, mas cada vez mais esse sistema ia cair em descrédito e era substituído por uma intelectualidade palaciana, né, que promoveu, na verdade, uma substituição completa de discurso. Existia a corrente cartesiana, a corrente empirista inglesa,
que vai dar origem ao liberalismo político, com John Locke, o contratualismo moderno. Vai existir a corrente leibniziana, Leibniz e Wolff, que é um discípulo dele. Mas a corrente que predominou nesses meios subterrâneos, né, foi a filosofia de Spinoza, né, o espinosismo. Frequentemente os iluministas eram chamados no início de espinosistas, porque é aquilo que atende mais também aos interesses da maçonaria, que são interesses essencialmente anticatólicos. A maçonaria tem uma instituição que tem como objetivo, um dos seus objetivos, destruir a Igreja Católica, e eles sempre professaram uma crença em Deus sem a Igreja, né? E aí nós já podemos responder uma outra pergunta que foi colocada, né? Que como é que o protestantismo tem um papel, né, na geração da filosofia iluminista, na mentalidade liberal maçônica, e mais tarde na Revolução Francesa. Como é que ela preparou a Revolução Francesa? Nós podemos dizer isso de duas maneiras, tanto na teoria como na prática. Na teoria, nós observamos que ela representa exatamente isso, uma ruptura a mais, né? Assim como o protestantismo quis adorar a Cristo sem a Igreja, né? A maçonaria ela quer, de alguma forma, adorar a Deus sem Cristo. Esta visão invadiu mesmo o âmbito eclesiástico. Já no século XVIII, nós temos, por exemplo, em Portugal, que foi o último auto de fé, vale esse parêntese porque é muito a propósito, foi um auto de fé contra o padre Gabriele Malagrida, que foi um padre que esteve no Brasil, é o que converteu o sertão do Brasil, um padre italiano, e depois foi para Portugal na época do terremoto. E quando houve o terremoto de 1755, quando Portugal já tinha um monte de lojas maçônicas, já estava sob o governo horroroso de Dom José e de seu preposto, o Marquês de Pombal, Portugal passa por Lisboa, tem um terremoto, e o padre Malagrida escreve uma obra-prima teológica dizendo que o terremoto, já que nada escapa à divina providência, era uma vingança do céu contra o rei apóstata. O Marquês de Pombal não deixou por menos. Armou com dominicanos do quinto dos infernos um falso processo de heresia, e o padre Malagrida foi queimado. Foi o último auto de fé em Portugal, na atual Praça do Comércio, ali no centro de Lisboa. E o curioso, que fica como um símbolo para nós, é que esta maldade, que tem muito desse esoterismo espraiado para o plano político, ela não alcança o coração do padre Malagrida. Vários historiadores nos contam que o corpo dele pegou fogo, menos o coração. Depois, Sebastião José, o Marquês de Pombal, a gente não sabe até que ponto isso é uma lenda piedosa, mas vários historiadores relatam que mandou queimar o coração não queimava, até que o puseram numa caixinha, o atiraram ao Tejo, e depois uma italiana o achou e o levou para a Itália. Hoje não sabemos, não temos notícia desse coração, mas que fique no nosso horizonte isso: o coração da verdade não morre.